tarde, gente linda. Boa tarde, tudo bem com vocês? Feliz sexta-feira para todos nós aqui do nosso café e do mundo todo. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Boa tarde, Sérgio, tudo bem? Boa tarde, gente linda. Tá tudo bem? O som tá bom aqui? Bom, gente, Bia, querida, que bom que você entrou. Seja muito, 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 muito bem-vinda. Que Deus abençoe o teu fim de semana, a tua sexta-feira, que ilumine a tua mente, ilumine o seu coração. Muito bem, muito bem. Vocês estão me ouvindo bem? O som tá bom? Ou tem alguma coisa aí que vocês não estão ouvindo direitinho a minha voz? Se tiver tudo bem, eu vou deixar a música do jeito que tá. Pois é, né, gente? Amém, né? Então vamos lá, vamos começar do começo que fica melhor, né, gente? Bem, deixa eu contar uma coisa para vocês. Esse é um tema. Hoje nós estamos no 31º Café da Tarde com Jesus. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Deus, agradecer mesmo, agradecer a Ele, a vida, a minha disposição de estar conversando com vocês, de prosseguir nessa jornada, né, de autoconhecimento, de percepção, porque uma coisa, gente, eu tenho aprendido, que quando a gente ensina, a gente aprende mais do que a gente ensina, né? Então, essa é uma coisa, assim, muito interessante. Os mentores que eu tive, né, desde o comecinho, desde há 3 anos atrás, eles falavam isso, mas até que a gente fique pronta, né, para passar alguma coisa para as pessoas, a gente passa por um pedágio, né? A gente passa por um processo, vamos dizer assim. Eu tenho passado por esse processo e tenho percebido que esse processo é eterno. Enquanto a gente estiver aqui na Terra, a gente tem que ir se aperfeiçoando dia após dia, né, gente? Então, o tema que nós escolhemos, né, eu e Jesus, né, para falar nessa sexta-feira, é sobre o orgulho, gente. E por que o orgulho precede a queda, né? Mas antes da gente começar o conteúdo, eu quero pedir a Deus realmente para que Ele ilumine a minha mente, as minhas palavras, a mente de vocês, para que vocês recebam esse conteúdo do fundo do meu coração e que vocês tenham a percepção que eu tive, né, que é essa mensagem que eu gostaria de passar para vocês quando eu comecei a desenvolver esse tema aqui de hoje, né? E para a gente começar o nosso café, eu estou trazendo uma palavra que é extremamente apropriada e que não tem como. Tudo que a gente passa na vida está na Bíblia, isso é incrível. E eu peço que Deus ilumine o coração de vocês. A palavra que eu trouxe hoje, gente, para o nosso café da tarde, ela se encontra em Provérbios, capítulo 16, versículo 18, que diz assim: o orgulho precede a destruição e a altivez do espírito precede a queda. Eu achei isso assim muito pesado, né? E falei, meu Deus do céu, eu já tinha ouvido falar sobre isso, né, nos meus treinamentos e não entendia muito bem direito, né, o que quer dizer isso, né, que o orgulho precede a destruição e a altivez do espírito precede a queda, né? Então, por isso que eu peguei um pouco do orgulho e da altivez, misturei e deu o nosso tema aqui, o orgulho precede a queda, né? Então, eu vou trazer para vocês aqui um conceito geral, né? Um conceito espiritual e geral sobre o orgulho, tá? Que eu trouxe para vocês. Vocês sabem que eu gosto muito de contextualizar o tema das nossas lives, né? Então, um conceito geral, gente, de orgulho é o seguinte: a visão espiritual do orgulho, ela destaca a necessidade como, então, tudo bem, vamos lá. A visão espiritual do orgulho, gente, destaca a necessidade que o homem tem que ter para ser humilde, tá?
O homem tem que fazer uma autorreflexão, não adianta, porque se você não fizer uma autorreflexão daquilo que você está fazendo, você nunca vai ser humilde para reconhecer e muito menos para mudar o tipo de comportamento que você tem com as pessoas que você se relaciona aqui na Terra, né? Então, gente, o orgulho, nós precisamos de fazer uma autorreflexão e uma conexão com algo muito maior. Margarete, algo maior do quê? Algo maior do que o teu próprio ego, daquilo que vai alimentar as suas emoções, os seus desejos, aquilo que você gostaria de fazer. Porque para você ter humildade, você tem que sair desse contexto de um ser egoísta que somos, para ter muitas percepções sobre a vida de vocês e para se depararem com o orgulho que existe dentro de cada um de nós. Eu falo nós porque eu me percebi uma pessoa muito orgulhosa, né? E conforme a gente vai estudando, vai estudando o contexto, a gente vai fazendo exercícios, vai adquirindo ferramentas e treinamentos, a gente vai percebendo o quanto a gente tem dessas coisas e que a gente realmente não se dá conta. Sozinho, se alguém não pegar pela tua mão e não te explicar o que é isso, para você identificar esse tipo de comportamento que você tem, fica meio que difícil você mudar isso sozinho, né? Então é por isso que eu tô trazendo isso para vocês, porque essas coisas eu aprendi através dos treinamentos que eu tenho feito, né? Então, gente, essas tradições espirituais Deus dizendo que o homem precisa ser humilde, para vencer o orgulho, é essencial, tanto para o nosso desenvolvimento espiritual e para a gente alcançar, gente, uma vida mais plena e harmoniosa. Então, eu vou trazer aqui para vocês um contexto, um pouquinho de cada religião, que fala um pouquinho sobre o orgulho, pode ser? Então vamos lá, então vamos recapitular. A visão espiritual sobre o orgulho varia entre as diversas tradições e religiões e filosofias, mas geralmente, gente, o orgulho é visto como um obstáculo, como eu falei anteriormente, ao crescimento espiritual. Nossa, o crescimento espiritual então é impressionante. Eu diria que o orgulho, ele divide você ele impede você de alcançar uma vida plena e realizada. Impede de você crescer espiritualmente, impede de você se desenvolver como um ser humano melhor. O orgulho impede que você se relacione com as outras pessoas. O orgulho impede que você cresça profissionalmente e muitas outras coisas que o orgulho impede, né? Então, vamos falar aqui um pouquinho de algumas perspectivas comuns, tudo bem? No cristianismo, o orgulho, gente, é frequentemente considerado um pecado grave, gravíssimo. Muitas vezes, ele é descrito na Bíblia como a raiz dos outros pecados. Diz que, segundo a Bíblia, tudo começou com orgulho e do orgulho, de orgulho em orgulho, de pecado em pecado, a gente foi criando uma série de pecadinhos aí. Então o pai do pecado é o orgulho, tá? A Bíblia, gente, adverte contra o orgulho, enfatizando a importância da humildade. Por exemplo, em Provérbios 18 diz, né, aquilo que a gente começou a nossa live, o orgulho precede a destruição e a altivez do espírito precede a queda. Até aí tudo bem? No budismo, eu trouxe para vocês entenderem como essas várias religiões, elas apontam para mais ou menos o mesmo tema e eles argumentam de acordo com o conteúdo que cada religião quer passar, né, esses ensinamentos para as pessoas que realmente prezam suas diferentes religiões, né? No budismo, o orgulho é visto como um dos venenos na mente. No catolicismo, ela é a raiz dos pecados, tá? No budismo, o orgulho é visto como um veneno da mente que impede a iluminação, porque o caminho do budismo é encontrar a iluminação. O que é? É como nós, o reino dos céus, para o budismo está a iluminação. O orgulho, gente, ele cria uma falsa percepção, sabe? Uma falsa percepção de quem você é. Então você não se percebe como você é. E ele contribui para o quê? Para o apego
Toda pessoa orgulhosa é muito apegada a tudo que ela tem. Ela é apegada aos seus pensamentos, às emoções que elas têm. Ela é apegada a tudo que rodeia ela. Em primeiro lugar é ela. O apego é tão grande que ela não consegue olhar para o lado. Tamanho o apego que ela tem. E o sofrimento. A pessoa que é orgulhosa, ela sofre muito. Por quê? Porque o orgulho é aquilo que te impede de desabrochar na vida e de que você olhe para qualquer lado que seja, a não ser o seu umbigo, né? E o budismo diz que a prática da humildade e da compaixão, ela é incentivada, né, no budismo, para que a pessoa supere o orgulho, tá? Vamos falar um pouco do hinduísmo. O povo hindu, no orgulho, no hinduísmo, ele é considerado, ele é um obstáculo. Você vê que todo mundo fala mais ou menos a mesma coisa. No hinduísmo eles trazem que o orgulho é considerado um obstáculo, gente, no caminho de moksha. Não consigo falar isso direito porque eu não conheço a língua. Que significa libertação. Isso quer dizer o quê, Margarete? Que o ego e o orgulho, eles impedem a pessoa de reconhecer a unidade, a conexão, né, de todas as coisas e principalmente de você se conectar com o divino, que é puro, o que é belo, aquilo que transcende o conteúdo que tem na nossa mente, como eu sempre digo para vocês, né? Que a gente precisa o quê? Praticar a prática do desapego e da devoção. E é encorajada, no caso do hinduísmo, para combater o orgulho. Até aí tudo bem? Islamismo, vamos falar do povo islâmico. No Islã, o orgulho ele é visto como um desvio do caminho de Deus. A humildade é uma virtude importante. E o orgulho, gente, é muitas vezes associado ao comportamento de Satanás. Olha que barbaridade, como é pesado. Então, o Alcorão e os ensinamentos do profeta Muhammad enfatizam a importância de ser humilde e reconhecer a grandeza de Deus acima de tudo, tá? Perdão, achei que tivessem aberto a porta aqui do escritório. Agora vamos para o judaísmo. No judaísmo, o orgulho, ele é considerado geralmente um vício. O orgulho é um vício. A pessoa que é orgulhosa é uma pessoa viciada e que pode levar à destruição pessoal e comunitária. Você tanto se destrói como você destrói a sua casa, você destrói o relacionamento com o seu cônjuge, você destrói o seu relacionamento com a sociedade e todo mundo que está à sua volta, né? E o que eles dizem? Que a humildade, no caso do judaísmo, é altamente valorizada. E muitas tradições, gente, e textos judaicos enfatizam a importância de você reconhecer as limitações, as suas limitações e a grandeza de Deus. E nesse ponto, gente, eu reconheço, nossa, e assino embaixo, nós precisamos reconhecer quem nós somos, o que eu tenho que não é fruto de Deus, que é fruto da terra e que me impede de ter uma vida mais plena e abundante, né? Porque, na verdade, tudo isso é um impedimento, é um empecilho. Se nós não nos conhecermos e não reconhecermos certos comportamentos que nós temos, nós não podemos progredir em direção à paz de Deus que excede a todo entendimento. Até aí vocês entenderam? Tá tudo bem? Então, gente, o que diz aqui? Que o orgulho, ele precede a queda, vem da Bíblia, não tem como. No nosso caso, que aqui eu falo de Jesus, né? Especialmente em Provérbios 16, 18, vou repetir, que o orgulho precede a destruição, a altivez do espírito e precede a queda. Ok. Essa passagem, gente, ela reflete uma sabedoria muito antiga. Sobre o que, Margarete? Sobre a natureza humana. E eu vou colocar o homem dentro desse contexto, porque a Bíblia fala do relacionamento do homem com outro homem, como é que as coisas foram criadas, como é que o homem caiu,
né? Lá no Jardim do Éden, a queda do homem, como o mundo começou a degringolar a partir do momento que o homem se separou do Espírito de Deus, né? Então, o que a gente pode perceber aqui, né? Que essa sabedoria antiga, ela traz sobre a gente uma percepção que nós temos que ter, que é a nossa natureza humana. E quando a gente nega que a gente não é orgulhoso, que a gente não tem determinadas coisas, nós estamos negando aquilo que Deus, aquilo que as Escrituras estão dizendo sobre nós. Então nós estamos nos colocando no lugar de Deus. Então a partir do momento que eu prejulgo, que eu penso que eu não tenho isso, quem sou eu? Eu sou um Deus que, por exemplo, eu digo que eu tenho uma convicção que eu não sou orgulhosa. Como é que eu estou falando isso? Isso já é o orgulho do orgulho. Vocês estão entendendo? E aí, nós vamos destacar aqui, gente, para vocês, as várias razões pelas quais o orgulho está associado à queda do homem, tá? Deixa eu tomar um golinho d'água aqui. A musiquinha parou e eu não sei porquê. Deixa eu dar uma olhada aqui. Então, vamos lá. Número 1, quais são as razões? Nós temos assim, eu coloquei aqui, pelo menos, eu acho que 7 razões, tá? Por que que 7 razões pelas quais o orgulho é associado à queda do homem, tá? A queda do homem é o insucesso do homem. Isso leva à derrota do homem, como homem. O homem é reduzido a nada. Por quê? Arrogância e descuido, gente. Quando alguém se torna orgulhoso, ele pode subestimar riscos. O homem ignora sinais de alerta, porque quando nós conversamos com outras pessoas, em toda a conversa, se a gente tiver uma percepção maior, se a gente colocar uma lente de aumento na nossa vida, nós vamos pôr o foco. Lente de aumento é você colocar o foco na tua vida, porque é na tua vida que você tem que colocar o foco. Você vai começar a perceber coisas que você jamais percebeu na tua vida. Então, a vida inteira a gente passa ignorando os alertas que a gente recebe. Esses alertas, eu costumo dizer que são bilhetinhos de Deus, que as pessoas nos trazem para que a gente modifique o nosso caráter, a nossa postura, para que a gente encare as coisas como Deus gostaria que nós encarássemos, para que a gente possa abraçar a bênção que é viver em plenitude e abundância. Então, esses sinais de alerta, eles vêm para mostrar para a gente o que está acontecendo, para mostrar para a gente que a gente pode ser arrogante, que a gente não está levando em consideração o que o outro está fazendo e que isso vai voltar contra a gente, não tem como, volta. O sinal número 2 é a desconexão com os outros. Repare que uma pessoa orgulhosa, ela tem uma certa desconexão com as outras pessoas. Eles tendem a ficar alienados com os amigos, né? Aí vem as críticas, vem outras coisas que são outros frutos, né? Do orgulho. Eu não gosto muito de estar em grupinho, eu não gosto muito não estou muito chegado em conversar com outros colegas e tudo mais. Só que este tipo de pensamento, gente, ele já está demonstrando que você segrega. Você não está afim de ficar com os outros. Por quê? Ou você se julga muito superior às outras pessoas, né? Porque eu não gosto daquela pessoa por causa disso, por causa daquilo. Então você vai se afastando. Então você vai tendo uma desconexão com os outros e vai começando a viver uma vida dentro de uma caverna, né? Que você só se sente bem quando você está dentro daquela caverna. Deu para entender? O número 3, gente, é a incapacidade de aceitar críticas. Meu Deus do céu, como eu percebi isto em mim. Eu trago a minha vida porque eu quero que vocês aprendam com aquilo que aconteceu comigo, né? Pessoas orgulhosas, a gente tem dificuldade de aceitar feedbacks e conselhos de outras pessoas. A gente sempre fica afetado. Alguém vai falar alguma coisa pra você, mas eu não sou assim, não. Não, eu não sei, você tá dizendo isso de mim, mas não. Honestamente, acho que você está um pouco enganado, porque eu não sou assim. Por quê? Porque a gente não quer aceitar, porque machuca. Receber críticas machuca e a gente quer evitar.
de ser machucado, mas só ouvindo críticas que você corrige o curso da tua vida. Você pode, ouvindo uma crítica antes que você leve uma queda. Você quer ver uma coisa? Eu fumava que nem uma louca antes de ficar doente. Quantas vezes? Eu tentei parar de fumar várias vezes. Graças a Deus, eu tentava muitas vezes. Isso significa que dentro do meu espírito, eu já sabia que eu tinha que parar com esse vício horroroso. Aí me diziam, qual é o problema? Você fuma. Tem problema sim. Meu pai morreu de câncer no pulmão. Eu repeti o mesmo comportamento dele. Na verdade, isso é um comportamento emocional que trouxe um vício físico. Deixa eu ver o que a Bia está dizendo aqui. Às vezes as pessoas não gostam de estar em grupos porque se sente rejeição. Sim, você se sente rejeitada pelos outros, mas aí, Bia, é uma outra coisa, sabe? Não é o orgulho. Ou pode ser o orgulho que você tem, o medo de você se sentir rejeitada. Então você deixa de permanecer com os outros. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês entenderem é que, por exemplo, eu vou trazer para vocês aonde começou o orgulho. Eu trouxe um diálogo para vocês entenderem como é que isso pode acontecer na vida de vocês. É sobre esse prisma, tá? Que eu tô querendo trazer, mas tem fundamento. Na verdade, o que acontece é o seguinte: quando você sente rejeição, Bia, quem foi rejeitado, rejeita. Quem foi abandonado, abandona, entendeu? Quem foi machucado, machuca. Não adianta, porque foi o aprendizado que você teve da vida, tá? Agora, o orgulho, ele é o pai de todas essas mentiras. O orgulho começou, e eu vou mostrar pra vocês aonde, hein? Tudo lá no Jardim do Éden, né? Porque lá que começou tudo, né? Então, deu pra entender? A rejeição é uma outra coisa. Beleza, maravilha. Então, vamos lá. A incapacidade de aceitar críticas. Por quê? Você quer estar bem, você quer se convencer de que você é bom, que você não tem problema nenhum, que você está agindo certo. Você quer esconder a sujeira que você fabrica embaixo do tapete. Vocês vão entender isso depois quando eu trouxer o contexto bíblico da situação. Então, o que a gente faz? A gente não se relaciona com os outros. Mas eu vou contar por que acontece isso, porque nós vamos voltar lá para o Éden, tá? Então é menos provável você corrigir o curso da tua vida Então vamos lá. Incapacidade de aceitar críticas, é isso. Você não aceita críticas por causa disso. Você não quer se machucar, você não quer olhar para dentro, você não quer perceber que, por exemplo, no caso de hoje, você é uma pessoa orgulhosa, tá? Então vamos lá. Outra coisa, que é o item 4. Falta de crescimento pessoal, gente. É impressionante. A pessoa que é orgulhosa é uma pessoa que não procura conhecimento, é uma pessoa que ignora tudo que os outros estão oferecendo para ela, ignora conhecimento, ignora conhecer novos lugares, ela fica na ignorância mesmo. É horrível essa palavra, mas ignorância vem de ignorar. Você simplesmente ignora, você fica naquele teu mundinho pequeno, porque você não quer ser confrontado. E é impressionante, você vai minando ali, sabe? Você não quer estudar, você não quer fazer nada, você se conforma com as coisas que você tem na tua vida. Isso é orgulho, gente, isso é orgulho. O que diz aqui? Pessoas que acreditam que já sabem de tudo, também tem o outro lado, tá? Do orgulho. Ele pode impedir o crescimento pessoal, como eu estava dizendo, mas também pessoas que acreditam, por exemplo, que já sabem das coisas. Eu já sei, você vem me contar isso, eu tô careca de saber. Mas o que acontece entre você saber e praticar tem uma diferença. Então é o caminho, é a prática que leva o quê? A sabedoria. Saber não é conhecer. Saber é praticar para atingir a sabedoria e para não errar mais. Entenderam a diferença? O item 5, beleza, gratidão. Eu adoro esse mãozinha aí, eu quero saber como é que faz isso, porque eu não sei se quando eu dou ok, aí acontece isso nas lives dos outros.
Conflitos interpessoais, gente, olha que loucura isso. O orgulho, ele pode causar conflitos com os outros. Por quê? Porque a pessoa orgulhosa, ela tende o quê? A desvalorizar as opiniões alheias e se mostrar inflexível. O orgulhoso não quer saber de dialogar, não quer saber de conversar, ele bota um ponto final, ele sempre critica a atitude do outro, ele é inflexível e isso traz conflito no relacionamento. Esses conflitos, eles resultam em perdas de oportunidades, suporte, colaboração, aumentando desse jeito que a probabilidade da própria pessoa fracassar. Olha que coisa forte. Item 6, falta de humildade e reflexão. Como assim, Margarete? Humildade, gente, e a capacidade de refletir sobre os seus próprios erros. Então, quando você corta a possibilidade de um diálogo, de abrir a sua mentalidade para coisas novas, você fica com a tua mentalidade endurecida, o teu coração duro, você não sente amor, você fica sozinho com as suas convicções. O orgulhoso acaba tendo uma vida muito cruel. O final da vida de um orgulhoso é muito triste. Ele fica sozinho, ele não tem amigos, ele não tem a quem recorrer. Normalmente os familiares se afastam. E são coisas assim horríveis que acontecem por conta do orgulho. Por isso que a Bíblia diz que o orgulho precede a queda. A queda do homem é que ele não cultivou, ele não conseguiu construir nada na vida dele. Vocês estão entendendo? É muito pesado isso, mas a gente tem que falar sobre isso. Exatamente, Bia, porque essas coisas acontecem. Não dá pra gente mais falar as coisas. Eu não vou falar tal coisa porque eu vou milindrar os outros. Se a gente não fala as coisas que acontecem, a gente não muda a mentalidade das pessoas. As pessoas não vão reconhecer e esses pecados vão ser perpetuados de geração em geração. A gente precisa abrir os olhos. É isso que a gente diz, que você começa a ver alguma coisa, escamas vão sair dos seus olhos. Você começa a enxergar uma verdade. Você precisa ficar em carne viva para você reconhecer quem você é, para você poder se transformar. Não dá mais para tapar o sol com a peneira. Teu ex-marido era assim, né? Pois é, né? É uma loucura. Conheço muita gente assim também. E isso levou à queda de muitas coisas na minha vida também, sabe? É muito duro isso, mas é verdade, a gente tem que reconhecer. E eu reconheço, como eu sempre fui orgulhosa, muita coisa, mas o meu orgulho nunca é bom, porque a gente, quando é muito orgulhoso, a gente não dá espaço para ouvir o outro. E a gente tem que abrir o espaço para que haja conexão, mesmo que tenha conflito, porque o conflito é importante para que a gente possa entrar em acordo e restabelecer novos parâmetros num relacionamento, em outras coisas, tá entendendo? Então, gente, eu falei o 6º, né? Falta de humildade. E o 7º é o quê? Relações deterioradas com a divindade, o que é o pior. Você ora, você vai na igreja, você faz um monte de coisa, tá crente que é o rei da cocada preta ou a rainha da cocada preta, que a tua relação com Deus está maravilhosa, mas não está. Se você tem orgulho dentro do seu coração, você não tem essa relação. Isso é uma historinha que você criou e conta para você se convencer de que você não é o orgulhoso, né? Nos contextos religiosos, o orgulho ele é visto como uma barreira entre a pessoa, por exemplo, entre eu e Deus, tá? Então, por isso que eu falo para mim mesmo, todo dia que eu vou levantar da minha cama, eu peço para Ele, Senhor, pelo amor de Deus, o Senhor moe o meu orgulho todos os dias, para eu enxergar tudo que eu for fazer com a sua visão. E quando eu peco, quando acontece algum problema, eu volto de novo para Ele, eu falo, o que eu não aprendi que eu deveria ter aprendido? Ontem mesmo eu tive um problema, porque todos os dias a gente tem. E quando a gente percebe, quando você está nesse caminho de querer ter luz, querer endireitar o teu caráter, a tua vida, não querer repetir os mesmos problemas, não olhar para trás pelo aquilo que você viveu, e sim olhar para frente, novos caminhos, novas conexões, nova vida, novo tudo.
quando você decide ir por este caminho, as provações vêm. E olha, eu vou dizer para vocês, estou recebendo muitas, porque eu não sou diferente de ninguém que está aqui na Terra, né? Então, gente, esses contextos religiosos dizem que o orgulho é visto como uma barreira entre a pessoa e Deus, repetindo. A falta de humildade, ela leva a pessoa a se afastar completamente das orientações divinas. Ela impede que as pessoas cheguem no âmago da questão, levando você à queda. Entenderam? Aí, gente, toda a sabedoria bíblica alerta que contra o orgulho, eles recomendam a humildade. A passagem destaca que um comportamento orgulhoso não apenas isola, gente, a pessoa dos outros, mas também a deixa despreparada. A pessoa que é orgulhosa, ela não tem preparo nenhum para lidar com nenhum desafio que ela passa. Não tem resiliência nenhuma. A pessoa está com o espírito fraco, ela não consegue discernir. Ela está sempre refém da opinião do outro, ela não consegue ter opinião própria, ela não consegue se estabelecer. E essa fraqueza vai aumentando a probabilidade do fracasso e quanto mais fraca ela está, quando ela não reconhece, ela precisa mais da opinião dos outros para ela se desenvolver e ela fica nesse ciclo vicioso, quando ela tem que dobrar o joelho e pedir para Deus tirar a capa de orgulho da vida dela. Estão me entendendo? Agora eu vou falar um pouquinho sobre os frutos do orgulho, gente. Porque os frutos do orgulho é aquilo que nós carregamos e que nós não percebemos. E para eu conhecer o meu problema, eu preciso ver o fruto que eu estou gerando. Margarete, o que é o fruto? Fruto é um resultado final. Por exemplo, uma árvore que produz maçã é uma semente, a semente da maçã. Mas para que esse fruto seja bom, ela tem que estar em condições boas para ela dar um bom fruto. Fruto, no caso de relacionamento humano, é aquilo que você passa para os outros. Então, o que é que você anda passando para os outros? Qual é o fruto da configuração que existe dentro da tua cabeça que você não quer enxergar para poder transformar o teu coração e se render ao Criador do Universo, para você trocar os frutos do orgulho pelos frutos de Jesus, né? Que é vida plena, abundância, que é paz, que excede a todo entendimento, que é a beleza. Os frutos do Espírito são enormes, qualquer dia eu vou falar sobre isso. Hoje eu vou falar sobre os frutos do orgulho, tá? Os frutos do orgulho, gente, eles são negativos. Não existe fruto do orgulho positivo, começa daí. E eles impactam diversas áreas da sua vida. Aqui, gente, eu vou trazer alguns frutos. Os frutos são um comportamento que você tem, que vai dizer que você é uma pessoa orgulhosa, tá? Isolamento, por exemplo. O orgulho, ele leva ao afastamento de amigos, familiares, colegas, uma vez que a pessoa orgulhosa, ela tem uma tendência de desvalorizar os outros. Já começa daí o problema. E quando você desvaloriza o outro, você está tendo um ganho. Lembra que eu falei que a gente sempre ganha alguma coisa com alguma coisa que a gente faz? Tem as perdas e os ganhos. Todo caminho que você escolhe, você tem um ganho que você nem sabe que você tem. Qual é o ganho que você tem quando você é orgulhoso? Você se considera superior a outra pessoa. Você precisa se considerar superior a outra pessoa. Porque você desvaloriza o outro. Entenderam o que eu estou falando aqui? Relações conflituosas, gente. Eu falei sobre isso. Os orgulhosos, frequentemente, entram em conflito com os outros, devido ao quê? A sua falta de humildade, a capacidade de ouvir o próximo e considerar situações diferentes, viver coisas diferentes, considerar opiniões diferentes. O orgulhoso não considera nada, ele se fecha naquele casulo e diz que está tudo bem. Isso não é humildade, isso é orgulho, entendeu? Fracasso terceiro, profissional e pessoal, é um fruto do orgulho. Por quê? Porque quando você não aceita críticas e nem conselhos, muita gente perde os seus empregos,
acham ruim quando um patrão chama uma atenção a alguma coisa. Eu vou sair desse lugar, aquele cara lá não presta, aquele cara é muito esquisito. Ter humildade de ampliar a lente, de enxergar o panorama como Deus enxerga, para você poder melhorar, para você ver aquilo que você tem que aprimorar. Poxa, se aquela pessoa está falando isso de mim, eu vou ser humilde, eu vou fazer uma avaliação, eu vou pedir que me avalie, eu vou pedir para ele que ele me explicar direito, que eu não entendi. Isso é dobrar o joelho, isso é ser humilde. Então, a falta de o fracasso pessoal e profissional vem disso, a incapacidade da gente aceitar críticas, tanto dos familiares quanto dos profissionais. Que isso, gente, resulta em decisões que as pessoas podem ter equivocadas e, eventualmente, você entrou em fracasso pessoal e fracasso profissional por conta disso. É seríssimo. O orgulho é considerado o maior pecado da Bíblia, uma loucura. E estresse e ansiedade é uma outra coisa que é impressionante. Por quê? Porque o orgulhoso, ele quer manter uma imagem junto ao próximo. Deixa eu ver que horas são. Tá, tem tempo. Ele quer manter uma imagem perante ao próximo de autossuficiência. Que ele está seguro que ele é autossuficiente. Porque essa imagem que ele passa, quando você olha para uma pessoa orgulhosa, você olha de fato e começa a se relacionar por cima, parece que ele é altivo, ela tem uma certa maneira dela se posicionar, dela sentar, dela falar, dos vícios que ela tem. A pessoa, ela, no fundo, ela acha que ela está tendo uma vantagem. Ela precisa acreditar que ela é melhor do que os outros. Ela precisa, é uma necessidade básica para ela sobreviver. Então, cada vez mais, ela fica cada vez mais orgulhosa, né, para ela não entrar em contato com aquilo que está desagradando as outras pessoas. E aí o que acontece? Ela cai, entendeu? Ela cai, quebra. Tudo que ela bota a mão, destrói, quebra. É uma coisa horrorosa. E aí o que acontece? Estava falando de estresse e ansiedade. Essa necessidade de você manter uma imagem, ela gera em você, e você nem percebe, altos níveis de estresse e ansiedade, porque você está sempre preocupado, você vive na defesa. Lembra aquele padrão que eu disse, de energia negativa, padrão defensivo, de resposta, que você já dá uma resposta, ou cortando o outro, ou dizendo eu não vou, não quero saber, não, eu gosto assim. Você fecha a possibilidade de qualquer pessoa ter mais intimidade com você. Dificilmente a pessoa que é orgulhosa, ela não sabe amar mesmo. Ela não sabe amar. Ela ama o umbigo dela, ela quer satisfazer os desejos dela. Mas ela não tem humildade. E isso é dito em todas as religiões da face do planeta, né? Então, o estresse e a ansiedade que isso gera, e o estresse e a ansiedade é gerado, e vocês sabem que o estresse joga numa corrente sanguínea da gente, eu já falei isso, alto nível de cortisol, e aí você começa a ficar doente, você começa a ter uma série de coisas, pressão alta, câncer, problema de pele, problema de estômago e tudo, e você acha que foi a comida que você comeu, você acha que é... E não é, o negócio é muito mais fundo, o buraco é muito mais embaixo do que a gente pode imaginar, sabe? É muito mais embaixo, é muito mais profundo. Por isso que a Bíblia fala tanto, enfatiza tanto aí, e as pessoas não levam em consideração isso. Elas veem tudo muito raso, muito superficial, muito por cima. Por quê? Porque dói você olhar para você e ver, por exemplo, se você casou mal em alguém. Dói mesmo, mas eu peço para Deus todos os dias. Eu quero que o Senhor abra os meus olhos cada dia mais, porque cada vez que eu corrijo uma maneira minha de pensar, um comportamento que eu tenho, eu vou ficando mais leve, eu vou ficando com mais vontade de viver, eu vou tendo mais vontade, por exemplo, de fazer um café como esse, eu vou ter mais vontade de estudar para poder ver, para eu poder melhorar, para melhorar de nível. Sabe, para eu ter uma vida mais saudável com as minhas filhas, com as minhas netas, para eu deixar um legado, para eu deixar um exemplo e para eu me encontrar com Jesus bem, né? Porque se eu não reconhecer isso, eu não vou ter esse encontro novamente com ele, entende? É uma loucura. E a minha vida daí passa a ser uma vida
de trevas e não de luz. E não é isso que a gente quer, né? A gente precisa ir em direção à luz, mas para ir em direção à luz a gente precisa olhar para dentro da gente, sabe, gente? É uma loucura isso. Que mais que tem? Estresse, ansiedade, desconexão espiritual, gente. Nos contextos religiosos, já falamos isso aqui. O orgulho afasta a pessoa da sua fé. Ela tem uma fé. Você tem uma relação mais profunda com o divino. Tem que mergulhar fundo, fundo, fundo. Quanto mais você mergulha fundo nos teus pecados, naquilo que você tem, que é a nossa natureza humana. No humana, isso está em todos os seres humanos, tá? E normalmente o que acontece? Uma pessoa que é orgulhosa, normalmente ela tem uma vida, o que? Ela tem um vazio espiritual. Ela tem o quê? Ela tem tédio. Ela precisa estar sempre fazendo alguma coisa, porque para preencher esse vazio. Para preencher esse vazio que ela tem. É uma loucura, vocês estão entendendo isso? Depois o 7º vem queda e humilhação. Isso aqui eu não estudei muito bem sobre isso, mas o pouco que eu vou falar aqui, eu já senti o que significa exatamente isso aqui. Queda e humilhação é o seguinte, gente. Conforme indicado na Bíblia, o orgulho frequentemente precede a queda. Pessoas orgulhosas, elas podem enfrentar situações de humilhação, elas podem enfrentar quando seus erros se tornam evidentes. O que quer dizer isso? É quando uma mentira, uma coisa que você fez, que acaba sendo visível, que não dá mais para você esconder. É tipo assim, todo mundo tá vendo, só você que não quer enxergar, que você precisa mudar. E você ainda aponta o dedo que é pro outro mudar de comportamento. Que você não se aproxima daquela pessoa, porque aquela pessoa é esquisita, porque não sei o quê. Não é a pessoa, é você. É sempre a gente. O outro não pode ser culpabilizado. Tá? Quando a gente culpabiliza alguém, nós estamos transferindo uma coisa que você não quer enxergar em você para o outro. E toda vez que você transfere e não assume a tua responsabilidade, você vai para o brejo. A tua alma não é limpa. Você não limpa a tua alma. Lembra do mantra? Limpando, purificando, curando? Gente, é isso que Deus está me dizendo há mais de 26 anos atrás. Limpa, purifica e cura. Este é o caminho. Limpa, purifica e cura. Entendeu? Falamos de queda e humilhação, que são os frutos de uma pessoa orgulhosa. Agora nós vamos falar na falta de empatia, né? Nossa, você é tão legal, parece que você é tão agradável, que você entende os outros, mas lá no fundo do teu coração, o orgulhoso, ele não entende, ele tanto não entende o outro que ele não consegue nem ouvir o que o outro está dizendo. Se eu não consigo ouvir o que o outro está dizendo, se eu me isolo, se eu preciso falar mal de alguém para me sentir melhor, você acha que eu vou ter empatia para outra pessoa? Eu não vou ter mesmo. Não adianta. Aqui você tem que estar cara a cara com Deus. Entendeu? E aí você tem o quê? Você leva uma vida, uma relação superficial com as pessoas, uma vida social empobrecida. E você vai murchando até que um dia Deus leva você dessa terra, né? Sofrimento emocional, gente, é o 10º item. Sofrimento emocional, o orgulho, ele gera muito sofrimento. Sofrimento emocional, por quê? Você tem sentimentos de solidão, claro. Você não consegue se conectar com ninguém, você não consegue ouvir ninguém. Você é orgulhoso, você não sabe amar. É óbvio que você vai se sentir insatisfeito. Só que você nem pensa por que você está insatisfeito. Você nem pensa, às vezes, por que alguma coisa de errado aconteceu com você. A culpa é do outro, gente. A culpa é sempre do outro. Então, a pessoa orgulhosa, raramente ela está em paz com ela. E ela conta uma história para ela convencer a si mesma de que ela está em paz e que está tudo bem. Lembra? Ela volta lá para a zona de conforto, que uma vez eu falei sobre isso. E outra, o 10º item, resistência a mudanças. Pessoas orgulhosas frequentemente resistem à mudança, detestam mudar de hábito, mudar de comportamento, experimentar coisas novas. É uma loucura.
Com certeza, foi bastante assim. Eu tô entendendo, foi bastante assim mesmo. É terrível isso. Isso faz minar os relacionamentos. Não há amor que resista a um campo minado desse, tá? Não há. Não há. Você deixa de admirar a pessoa, você deixa de amar, você deixa de fazer uma série de coisas, porque você realmente está remando num barco sozinho. É muito triste isso, sabe? Vamos lá, gente. Reconhecer os frutos negativos do orgulho pode ser o primeiro passo importante para você buscar maior humildade, autoconhecimento e uma vida mais equilibrada e saudável. Vamos para o exercício da aula, que é essa melhor parte que eu gosto. É aquilo que eu percebi do orgulho. Então eu vou trazer um discurso aqui. Eu vou trazer um diálogo para vocês. Um diálogo que representa aquilo que eu li nas escrituras. E aonde nasceu o orgulho. Essa é a visão espiritual que Jesus me deu sobre o orgulho. Tudo bem para vocês? Então vamos lá. Eu vou querer que vocês pratiquem isso na vida de vocês, porque não adianta nada vocês ouvirem e não praticarem, tá? Senão vocês não vão ser treinados. Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Dá alguns exemplos. Vamos supor, você está na tua zona de conforto, está na tua casa, está fazendo alguma coisa. Do nada você recebe ou uma visita inesperada. Alguém aparece sem avisar você, ou você recebe um convite inesperado, ou até um presente inesperado. Eu quero que vocês observem, gente, qual é o primeiro pensamento que você tem quando este evento, porque isso é um evento, tudo que a gente chama de evento é uma coisa que não é curricular, que não faz parte do teu dia a dia. Então, quando acontece uma coisa diferente, eu quero que você perceba primeiro, qual é o primeiro pensamento que vem na tua mente. Se você acolhe, se você não acolhe, se você rejeita ou se você nega. O primeiro pensamento é: ai meu Deus, mas a pessoa me convidou para aquilo, ai eu não tô com vontade de ir. Coisas desse tipo, entendeu? Eu tenho que dar o exemplo para vocês entenderem. Nossa, mas aquela pessoa me convidou para ver aquela live, ai mas hoje não vai dar porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Você tá na contramão da vida quando você tem esse tipo de pensamento. Você não está ceifando aquilo que Deus está mandando para você. Você está cortando qualquer possibilidade de você superar quando você rejeita alguma dessas situações. Um presente, abrir a tua mente para alguma outra coisa. Você está definhando. Em vez de você se expandir, você definha. Tem que perceber qual é o sentimento que você tem. Porque toda vez, eu já falei isso para vocês, depois que você tem um pensamento, vem um sentimento. Esse sentimento, ele aparece por conta do pensamento que você teve. Não existe um sentimento que é diferente daquilo que você pensou, tá? Aí, o terceiro item, qual é o ganho que eu tenho com isso? Lembra que eu falei isso da live passada? Sim, gente, eu vou dizer, Margarete, por que ganho? Porque quando eu não escuto, tá? Quando eu não escuto, quando eu não sou recíproco com o que o outro tá me apresentando, não existe reciprocidade. Quando não acontece isso, qual é o ganho que eu tenho? Eu abraço as minhas convicções e não solto. Por exemplo, esse foi um exemplo que eu dei. Vocês conseguiram entender o que eu quis dizer? E quando eu não solto, eu não abro a mão das minhas convicções, que é a árvore do conhecimento, que Deus deixou pra gente, esse lindo presente, né? Que o dia que nós comêssemos do fruto da árvore do conhecimento, nós iríamos morrer e nós iríamos pecar. E foi tudo isso que aconteceu com o homem desde então, né? E quando eu abraço as minhas convicções e não solto, por exemplo, é o que vulgarmente nós chamamos de: eu não vou dar o meu braço a torcer não para ela tá pensando que ela é o quê? Gente, quando você tem esse tipo de comportamento, você só tá aumentando o teu ciclo de orgulho. Estão entendendo? Alguém já ouviu essa frase? Não, mas eu não vou dar o meu braço a torcer. Agora eu vou me firmar nas minhas convicções, eu não quero nem saber. Já ouviram isso? É assim mesmo. Gente, tô com uma coceirinha aqui, desculpe. Nós fomos ensinados a sermos orgulhosos desde o Jardim do Éden, tá?
É com isso que eu vou finalizar a nossa live. Eu quero que vocês prestem bem atenção nisso. O diálogo entre um homem e Deus, ok? Nós vamos lá para Gênesis, capítulo 3, versículo 9 a 13. Eu vou repetir isso porque tudo começou ali. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde você está? Deus estava perguntando a Adão aonde ele estava. Adão respondeu: ouvi seus passos no jardim, me escondi, porque estava nu, por isso me escondi. O Senhor disse a Adão: quem lhe disse que você está nu? Prestem atenção nesse diálogo. Atenção. Você comeu do fruto da árvore do qual lhe proibi comer. Quem lhe disse que você está nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Adão respondeu: foi a mulher que me deste por companheira que me deu o fruto da árvore e eu comi. Reflexão. Vamos lá? Vamos desvendar esse mistério? O que eu estou trazendo para vocês? Reflexão. Notem que quando Deus perguntou a Adão: quem lhe disse que estava nu? O nu aqui, gente, não é o nu fisicamente, tá? O nu de estar pelado. A nudez aqui representa o quê? Quando... Vou fazer tudo de novo. Quando Deus disse: vocês não comam o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ok. Até ali eles tinham uma conexão com o Espírito de Deus. Até ali o homem, ele era puro, ele não tinha pecado, ele era íntegro. Integridade significa que você é um só em todas as áreas da sua vida. Os seus pensamentos são íntegros, as suas emoções são íntegras, você não tem nada de ruim. Porque o fruto de Deus é isso tudo. Então, quando Deus perguntou para Adão, quem foi que disse que você estava nu? Esse nu aqui, gente, representa o quê? Quando Deus pergunta isso para Adão, Adão sente, porque isso é inerente. Quando você é pego numa mentira, eu quero que vocês guardem bem isso. Quando você faz alguma coisa que você sabe que vai desagradar o próximo e você não quer mostrar para o outro que você não agiu corretamente, e quando alguém fala na mínima possibilidade de você estar mentindo, você logo se defende e vai contar uma história para que a sua defesa seja aceita. Por quê? Porque a vergonha é íntima. Aqui você sente que você mentiu e que essa vergonha é pública. Deus está vendo. A pessoa para quem você está mentindo está enxergando que você mentiu, que você é um mentiroso. Quando a gente engana uma outra pessoa, a gente pensa que está enganando, mas aquela pessoa já viu aquilo de velho. A gente pensa que está passando a perna no outro, mas não está. A outra pessoa sabe quando o outro está mentindo. É impressionante isso, não dá para esconder. A gente sabe, eu vivenciei isso na minha vida várias vezes. Então eu sei quando o outro tá mentindo para mim, entende? Eu sei. Então, peraí. Então, o que acontece? É isso. Deixa eu ver aqui. Nós somos ensinados a ser orgulhosos, né? Então, o que aconteceu aí? Você mentiu, Adão mentiu para Deus, mentiu. Então, ele se escondeu, porque ele sabia que Deus ia perguntar para ele. Quando um filho teu esconde alguma coisa, qualquer outra pessoa que esconde alguma coisa de você, e você sabe, você sente o cheiro da mentira, a gente vai atrás, a pessoa nega e conta uma história para justificar os seus atos, é isso. Então, a vergonha que ele sentiu é que ele não conseguiu encobrir o pecado dele, vocês estão entendendo? Você foi descoberto. E o orgulho, gente, ele faz com que você não assuma a responsabilidade do ato que você fez. Além disso tudo que eu tô falando, olha que coisa horrorosa. Você não assume a responsabilidade. Você não assumindo a responsabilidade, você continua mentindo, você continua pecando, você continua fazendo um monte de coisa. Por isso que é muito legal, é bárbaro quando a culpa,
quando a vergonha aparece. A vergonha precisa aparecer. Lembra aquela frase? Lembrei uma outra agora. Você precisa tomar vergonha na cara. Quer dizer isso. Além dessa outra frase que eu falei, sabe, Bia? Que a gente diz, quando é que você vai ter vergonha na cara? É isso, você precisa sentir vergonha para você se corrigir. É muito forte isso, tá? E por quê? Porque você precisa ser responsável pelo ato que você cometeu. Enquanto você não sentir a responsabilidade, você não muda o seu caráter. E você continua a manter a sua mentira, se perpetua a mentira, tá? E a culpabilizar o outro para se safar. Se desculpar perante quem está te questionando, inventando outra mentira. Deu para entender? É pesado esse tema, né? Pra quê, Margarete? Por que isso? Para se livrar da culpa. É simples assim. A culpa, ela aparece, ninguém quer se sentir culpado. Você quer limpar. Eu não vou me sentir culpada de jeito nenhum. Então você conta uma historinha, você culpabiliza o outro, para você se safar, porque assim eu falo, nossa, assim eu despisto ele, e você, qual é o teu ganho novamente? Você deixa de se sentir culpado. E muitas vezes você até culpabiliza o outro pelaquilo. Quando ele te pergunta alguma coisa, você ainda nega e diz que o outro está errado. Ainda tem a cara de pau de dizer que o outro está imaginando uma coisa que você não fez quando você fez. É seríssimo, isso é muito sério. E isso realmente é o que perpetuou a vida inteira, desde o Jardim do Éden até hoje. Todos os lares, todas as pessoas vivem isso, sem exceção de ninguém. Não existe, isso não é para mim nem para você, não é uma prerrogativa minha, não é uma prerrogativa do Sérgio, da Bia, de quem mais ouvir essa live. Todo mundo que tem família, todo mundo que está vivendo nesse mundo passa por esse processo. É uma loucura, não estaria escrito na Bíblia, tá entendendo? Nossa Senhora, vai terminar a live e eu não terminei. Então, gente, é isso aqui. Notem que para se defender, Adão não só omitiu a verdade de Deus, que é o orgulho. Orgulho é omitir a verdade, resumindo a palavra. Orgulho é omitir a verdade. Para amenizar a sua culpa, se justificou que havia se escondido porque estava nu. Então aí caiu a ficha dele, entendeu? Aí caiu a ficha dele, foi uma coisa fora de série. E ele percebeu no fim que a historinha que ele estava convencendo, ele não ia convencer o Deus que nos criou e que sabe de todas as coisas, né? De que realmente ele estava falando a verdade, assim, ele estava mentindo, né? E essa justificativa, a gente sempre ela vai aparecer quando a gente precisa apresentar uma defesa junto a outra pessoa, tá? Agora eu vou finalizar, é muito forte isso. Todo mentiroso é mentiroso e vai morrer mentiroso. O orgulhoso precisa da palavra, porque todo orgulhoso é uma pessoa mentirosa. O seu caráter está adulterado. Em outras palavras, você tem as características, não que isso não possa ser mudado, mas você tem as características impressas da falta de caráter. E resumindo, você não é uma pessoa confiável. Para Deus, tá? Você não é. Você pode enganar os homens, mas para Deus, você não engana a Deus, que sabe de toda a verdade. É muito duro, mas a gente precisa ouvir isso. Isso quando eu falo para vocês, eu tô falando para mim. Eu tô falando para mim. E isso é muito bom eu ouvir isso, porque toda vez eu falo, meu orgulho. Eu quero ter o meu caráter igual de Cristo cada dia mais que passa. É para isso que a gente tá aqui, entendeu? Então você vai precisar dobrar os seus joelhos diariamente e alinhar o seu caráter que está desalinhado com o caráter de Jesus. Combinado? E para finalizar, gente, é o seguinte: entre no YouTube, se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem o seu comentário sobre o tema da live do dia. Eu já falei, e compartilhem. Este pequeno gesto estará contribuindo com o nosso canal. O YouTube vai entender que o conteúdo é relevante e vai entregar para mais pessoas. E aqui vai o recado final sobre o tema de hoje. Deixe a vergonha e o orgulho de lado. Compartilhe o que aprendeu com seus amigos, filhos, familiares e nunca se esqueça que você pode estar ajudando quem precisa. Nós aqui
da Embaixada do Coaching, nós desejamos que a verdade prevaleça e que este conteúdo te dê clareza para que você possa transformar a sua vida, gente, e a vida das pessoas com quem você se relaciona. É o que eu desejo isso do fundo do meu coração, para que todos vocês tenham esse entendimento que Deus está dando para mim. E eu desejo um excelente final de semana e que Deus abençoe a todos vocês, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo nos seus corações. Manda o PDF da live depois para vocês. Bom final de semana. Deus abençoe. Gratidão pela presença. Fiquem com Deus.